tinha mais vida. E ele mostrou e falou: pode esses ossos viver? Ezequiel falou: não sei, né? Se o Senhor, que é o Senhor, está me perguntando, eu não sei. E o Senhor falou: pode, se você profetizar. Pode, se você declarar vida a esses ossos. Meu Deus! Ou seja, com Deus podemos tudo, amém? Só que eu sou uma pessoa muito curiosa na Bíblia. E eu gosto de entender coisas assim. E eu falei assim: Senhor, e o Senhor tinha falado, Ezequiel 37. Eu falei: mas essa palavra é tão conhecida, né? E é tanta coisa que falam. Eu falei: eu queria que o Senhor me usasse de uma forma diferente. Eu queria que o Senhor me desse alguma coisa diferente, que eu nunca entendi. E o Senhor me deu. E eu olhei para essa parte e eu falei assim: Deus, mas quem eram esses ossos? Quem era esse povo que Deus estava mostrando? O que simbolizava esses ossos secos? Né? Eu tive essa curiosidade, eu falei: eu quero entender. Aí eu fui pesquisar, fui ler a Bíblia, fui entender mais, fui ver esboços, tal. E eu entendi que os ossos secos eram o povo de Deus. Era o povo de Israel, que por desobediência, meu Deus, acabaram como o vale de ossos secos. Era um exército, era um povo, que por não ouvirem a voz de Deus, eles pereceram. Eles ficaram sequíssimos. Eu marquei umas coisas que eu vou lendo e vou explicando, tá? Então, os ossos secos simbolizavam a nação de Israel, que havia sido castigada por Deus por desobediência. Aí às vezes eu falo: mas eu tô na igreja, eu tô indo toda quinta e todo domingo lá, como que Deus vai me castigar? Como que Deus vai permitir o mal chegar na minha casa se eu desobedecer? Se eu não for obediente na palavra de Deus, Deus não pode me livrar. Deus não pode fazer aquilo que Ele prometeu. Porque tudo é se, é uma condição. Se atentamente eu ouvir a voz do Senhor, se eu... Meu Deus! Não é de qualquer forma. O nosso Deus não é Deus de bagunça. O nosso Deus não é Deus de qualquer jeito. Eu vou lá na igreja, eu devolvo o meu dízimo, eu vou no domingo, eu faço esforço, vou na quinta, e lá fora eu faço o que eu quero. Eu vivo da forma e do jeito que eu quero. Com Deus não é assim. Porque se fosse assim, esse povo não tinha perecido. Porque esse povo era o povo de Israel. O povo a quem Deus escolheu e amou. Era um povo de Deus. Então, se realmente fosse de qualquer jeito, Deus jamais ia permitir que esse povo virasse um vale de ossos secos. Eles não estavam mortos, como diz aqui o vale de ossos secos, mas simboliza um povo fraco, desanimado, doente, sem poder lutar, sem poder guerrear, sem orar, sem buscar. Porque eu e você, quando a gente abre brecha para o diabo, a gente fica assim, como esse vale de ossos secos. A gente não tem autoridade, a gente vive de cabeça baixa. O diabo faz o que quer na nossa vida, faz arruaça, entra em casa, bagunça com os filhos, bagunça com o marido, bagunça com a esposa, bagunça no trabalho, bagunça em todas as áreas da nossa vida. É só eu e você dar uma brechinha para ver o que acontece. A outra parte fala que o povo havia abandonado a Deus para seguir falsos deuses e praticar coisas erradas. Quantas vezes a gente não deixa Deus por causa de nada? Por uma coisinha momentânea que o diabo põe na nossa mão. Por um vício, muitas vezes. Por um seriado de TV, que às vezes a gente fala: eu não vou para a igreja porque hoje eu vou fazer isso, fazer aquilo. E o diabo vai entrando nas pequenas brechinhas, né? A palavra de Deus diz que as raposas, elas entram pelas pequenas brechinhas. E às vezes a gente acha que não. Não, se eu não for na igreja, se eu beber, se eu fumar, não. Às vezes é uma coisinha tão pequenininha. Às vezes é uma mentirinha que a gente conta desse tamanho assim, ó. E o diabo fala: hoje eu entro por essa brechinha. Aí amanhã a gente abre outra brechinha também. Aí mais uma raposinha entra por aquela brecha. Quando vê, a vinha tá toda acabada. Quando vê, o inimigo entrou e a gente nem tá prestando atenção onde o inimigo entrou. A terceira parte é que a cidade de Jerusalém foi arrasada. O templo estava em ruínas e o povo foi deportado para a Babilônia. E se você voltar um pouquinho em Ezequiel 33, 29, fala assim, que é a razão da queda de Jerusalém. Fala assim: isso é o Senhor falando: eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver tornado a terra num deserto abandonado, por causa de todas as práticas repugnantes que eles cometeram. Aí às vezes a gente fala: não, mas Deus é bom, Deus é bom, Deus é amor, mas Deus também é justiça. E se você for ler a Bíblia toda, Deus
às vezes é muito mais justiça do que amor. Eita Porque Deus. uma coisa se implica com a outra. Para Deus ser amor na minha vida, Ele vai ser justiça também. Eu tenho que andar em linha reta, porque se eu virar para a esquerda sem Deus mandar, esquece. Tudo isso aconteceu porque o povo não ouviu, não se arrependeu verdadeiramente. Lá em Josué 1:8, fala assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então tudo com Deus é condição. A minha vida não pode ser baseada no meu achismo. Ah, eu acho que se eu fizer desse jeito... Não, eu acho que se eu... Não, não é assim. Meu Deus. A palavra de Deus, ela é como se fosse um GPS pra gente. Para qualquer momento da sua vida você vai entender isso. Qualquer momento da sua vida você vai abrir, Deus vai falar. Tem para tudo, para todas as áreas da nossa vida, todas. E muitas vezes a gente tenta encaixar Meu Deus do céu. as coisas do nosso jeito, porque a gente acha que a nossa intenção é boa. Só que, como dizem, né, o inferno está cheio de boas intenções, Meu Deus. né? Porque Deus não quer intenção. Deus quer que eu e você tomamos posicionamento. Porque era um povo fiel a Deus, era um povo que Deus tirou do cativeiro. Mas o povo fez o quê? Começou a ouvir vozes estranhas, ouvir vozes que não é de Deus, ouvir coisas que não agradavam a Deus. O que eu e você estamos fazendo que pode nos afastar de Deus, que pode nos levar à ruína, que pode nos levar ao fracasso. Porque às vezes a gente acha que isso acontece no vizinho. A gente, às vezes, né? A gente só acha que, às vezes, eu estou protegido, porque eu estou indo para a igreja, engano nosso. Se a gente não andar na linha, se a gente não fizer o que Deus quer, não adianta. Ninguém barganha a Deus. Ninguém engana a Deus, porque Ele conhece o íntimo do meu coração. Quantas vezes eu quis fazer assim? Eu falava, eu vou buscar Deus, mas vai ser do meu jeito. Porque eu não quero ser essas crentes, não. Eu falava. Eu não quero usar saia, eu não quero usar... Não que eu tô falando que tem que usar saia nem roupa comprida. Mas eu falava, eu quero e vou para a igreja, mas eu vou curtir minha vida do jeito que eu quiser. Porque o que vale é a minha intenção, o meu coração. E não é assim. Até que Deus foi me mostrando, me moldando. Você quer ser moldada? Você quer ser usada? Você quer, né? Porque Deus coloca ações no nosso coração. Você quer conquistar? Então anda na linha, minha filha. Senão você não vai ter isso, não.